Olá pessoal, boa noite, eu sou Camille Olá pessoal, boa noite, eu sou o Mike. e sejam bem-vindos ao Adonai Podcast. E para esse episódio de hoje, trazemos a Luana, que ela é líder dos jovens da nossa igreja, do John, e vamos falar sobre o tema que é... Propósito com Deus. E aí vai ser bem forte porque é um assunto super... que as pessoas têm muita dúvida, as pessoas não entendem muito sobre esse assunto. Então a gente trouxe ela para tirar algumas dúvidas e também para a gente conversar sobre o assunto, trazer várias palavras de Deus. Vou chamar a Luana para ela entrar. Olá! Hello! Olá, meus amores! Olha só, Tudo maravilhosa! bom? Ai, gente, me produzi hoje, né? Pelo Arrasou! amor de Deus, ao lado de vocês tem que estar produzida. Dever pensa, né? Tudo bom? Tudo bom, gente? Tudo bem? E você, Lu, como você está? Bem, graças a Deus. Tô nervosa, né? Como Ai, sempre. nossa, nem fala. Ansiosa, como sempre. Parece que é sempre a primeira vez, né? E hoje Sempre. tá mais. Eu tô mais nervosa ainda do que as outras vezes. Meu Deus. Sempre. O coração fica... Parece que vai sair do peito. Sim. Lu, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal te Tá. conhecer. Claro que tem muita gente que te conhece já, Ah, né? nossa! Mas Muita gente que me tem conhece. gente que sempre aparece uma novidade por aí. Oi, Rê, Não. boa noite. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luana, eu sou líder dos jovens e adolescentes, Ministério John, 16.33, ali da Igreja Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão, ali do Jardim Eliane. Já sou líder dos jovens e adolescentes há 7 anos, líder de ministério juntamente com os outros jovens, que era Ministério de Missões, há 10 anos, pela graça do Senhor, caminhando com Deus aí já há muito tempo. E estamos aqui, né? Sem fôlego, mas aqui para glorificar o nome do Senhor e para a gente falar um pouquinho mais desse assunto que, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais importantes na vida de um cristão, que é o chamado, que é o propósito. Sim. E é uma questão, né, que a gente estava conversando à tarde, que muita gente, até hoje, assim, mesmo com anos na igreja, não sabe qual é o propósito dela, não sabe o que Deus chamou ela para fazer, né, na vida dela, né? E é bem difícil. Então a gente trouxe essa live para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E o Mike vai Verdade. ler um versículo que está em Efésios. Ô Lu, acho que pra gente começar tem uma parte de Efésios, 1, 4, 5. Aham. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Acho que é um bom tema já para a gente já começar Sim, no foco, né? é verdade. Esse versículo foi um dos versículos que eu li também, né? Glória a Deus por isso, que Deus sempre confirma tudo. E uma coisa importante para a gente começar a falar é que muita gente tem dúvida, né? Era a grande pergunta, tipo assim, a diferença entre propósito e chamado. E esse versículo é um versículo perfeito, né? Eu orando a Deus, quando a Camille me chamou, eu achei um texto que Deus tinha me dado em fevereiro, janeiro, fevereiro, sei lá, do ano passado. E o Senhor tinha me destrinchado esse assunto, né? Me levou em algumas passagens e, na verdade, a base de todo esse estudo foi sobre a vida de Moisés. E esse versículo que você acabou de ler, ele define muito bem isso, né? Assim, pela teologia, se você for na Bíblia, e foi exatamente onde eu quis ir, né? Se você for procurar versículos sobre chamado e versículos sobre propósito, né? Então, na verdade, são, são duas coisas juntas. Na verdade, não tem como separar, né? Porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. O que tem diferença maior é missão para chamado, né? Chamado, para a gente começar, para todo mundo começar a entender, é o propósito de vida para qual o Senhor te criou.
Ah, então assim, então todo mundo tem um chamado? Todo mundo tem um chamado. Né? Se você for na palavra e esse versículo que você leu, ele fala assim: nós somos chamados. Repete ele aí, Mike, para mim, que eu não tô com ele. Peraí, só um minutinho. Que a gente Que estava sofrendo com esse versículo, porque na nossa Bíblia tá totalmente diferente. Aí a gente ficou, meu Deus. tem várias do jeito, as versões elas mudam muito, as palavras, né? Mudam. Ele fala, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Exatamente. Toda vez que você procura propósito na Bíblia, ele vai estar relacionado à pessoa de Deus. Eu achei ali uns, sei lá quantos versículos, eu vou citar os versículos, não vou ler, só vou citar aqui para vocês terem uma noção. Por exemplo, Romanos 8:28, 1 Pedro 2:9, Provérbios 16:4, Salmo 138:8, Isaías 46:10, Efésios 2:10, Efésios 1:4 e 5, Salmo 129:27, todos esses falam sobre propósito. E todas as vezes que ele fala propósito, inclusive esse que você citou, fala que é o propósito de Deus, é o propósito para qual Deus te chamou. Então, o propósito que a gente pode entender pela palavra é a vontade soberana de Deus para a nossa vida, né? E chamado é aquilo especificamente que Deus quer que você faça. Então, o seu chamado é o propósito da sua vida em específico. A Cami até tinha comentado comigo, né? Tipo assim, que você até viu numa pregação. O propósito é adorar a Deus, né? Todo mundo tem o propósito de adorar a Deus. É base, exatamente isso, né? O conceito assim que Deus me deu, basicamente, que chamado é aquilo pelo qual nós fomos separados para fazer. Ou seja, é a razão do nosso nascimento. O nosso propósito ele é eterno, né? Então, nosso propósito não muda. Ou o nosso chamado, perdão, gente, é que é duas palavras a mesma coisa. O nosso chamado não muda. Confusão. É uma confusão. O nosso chamado, ele é imutável. Ele é imutável. O Mike nasceu com o chamado para ser evangelista. Ponto. Para o Mike conseguir cumprir o chamado dele, aí ele vai ter diversas missões para cumprir esse chamado. O chamado do Mike tem que estar dentro do propósito de Deus para a vida do Mike. Você tá vendo como não tem como tirar uma coisa da outra? É uma coisa ligada na outra. Sim, sim. Porque o seu chamado, ele tem que estar ligado ao propósito de Deus para sua vida. Se não tá ligado, não é chamado, né? E o Senhor até falou isso para mim, que, por exemplo, todo chamado, ele tem o único objetivo de glorificar o nome do Senhor. Sim. Ou seja, se o que você está fazendo, ou o desejo do seu coração, não tem o final, o objetivo de glorificar Deus, então isso não é chamado. Isso é plano, isso é projeto. Né? Tanto que eu vi, tem uma passagem que fala, né, que os planos de Deus, que eu até escrevi aqui, muitos são os planos do homem. Isso! Mas quem decide é Deus, o Senhor. Exato. Tem uma versão que fala assim, mas o propósito final é do Senhor. Né? Então, plano e propósito basicamente a mesma. É o homem, né? Ele deixa bem claro que os planos são do homem, né? Mas o propósito é do Senhor. Então, esses planos, ou seja, eu tenho no meu coração que eu quero ser milionário. Tá, ok, mas você quer ser milionário com qual objetivo? Né? Com qual propósito? Né? Qual é a finalidade desse desejo do seu coração? Se esse desejo do coração parar em você, então não tem parte com Deus. Porque o nosso chamado, ele sempre vai passar por nós. Ele vai tratar a nossa vida para fluir em outras almas. Né? Nunca para na gente. A Bíblia fala, né, que quanto mais a gente pedir conhecimento, quanto mais a gente pedir riqueza, quanto mais pedir sabedoria, mais a gente vai ser cobrado por isso, né? Especificamente naquilo que a gente pedir, né? Exatamente. Quanto mais a Bíblia fala, né? Quanto mais se lhe é dado, mais se lhe é cobrado, né? Então, a cobrança de Deus, ela é na proporção daquilo que você recebe, né? Então, outra coisa também importante, outro ponto importantíssimo a gente falar, que chamado é diferente de cargo,
Muita gente acha que chamado é cargo de igreja, né? Ah, então a pessoa para ter um chamado ela tem que ser ou pastor, ou ela tem que ser presbítero, ou ela tem que ser missionário na África, ou ela tem que ser líder do ministério de louvor, ou ela tem que ser músico, ou ela tem que cantar. Aí a pessoa fala: meu, eu não canto, eu não prego, eu não quero ser, ou seja, eu não tenho chamado. Não, gente, né? Cargo eclesiástico, ministerial também é um chamado. Também faz parte do propósito de Deus. Porém, não é só isso, né? E uma coisa muito legal que eu recomendo todo mundo assistir, tem um vídeo no YouTube, inclusive eu repostei esse vídeo hoje, agora, antes da live nos status do John, que ele fala exatamente sobre isso. Ele é muito esclarecedor, porque esse vídeo ele abre a nossa mente para deixar mais claro o que é propósito, o que é chamado, né, e o que é cargo, né, o que é função. O nome dele chama Qual é o Seu Chamado? É um vídeo em inglês, ele está legendado, e ele fala What is the call? Que é o nome dele em inglês. E ele fala assim, imagine você vivendo essa situação, você diante do trono de Deus, e aí o Senhor diante de você vai e faz essa seguinte pergunta. E ele começa o vídeo falando que você não vai ser cobrado, né, por Deus por aquilo que você fez na sua vida, mas por aquilo que você foi chamado a fazer. Ou seja, o propósito da sua vida é aquilo que Deus vai chegar diante de você, diante do trono dele e falar assim, e aí? O que você fez com aquilo que eu separei para você? E é muito interessante porque ele começa falando assim, evangelista Antônio. Aí o cara, evangelista? Fala, não, sou contador. Aí ele fala assim, não, você é evangelista. Aí Deus fala para ele, aonde estão as 700 mil almas que era para você ter ganho? Aí ele fala, não, senhor, mas você não está entendendo. Eu fui contadora, eu cuidava da finança da igreja, eu cuidava de toda a parte administrativa, eu ajudava com dinheiro, né, com dízimos. Aí o senhor virar para ele e falar assim, não, se você tivesse me buscado, eu teria revelado qual era o seu chamado e através da sua vida, como evangelista, você teria alcançado 700 mil almas. E aí ele termina, ele frustrado, né? Aí, naquela cena termina assim, e tudo relacionado ao chamado deste homem foi queimado diante do trono de Deus. Mano, Forte, hein? fortíssimo. E aí ele vai falando, aí depois ele chama contador Pedro. Aí, contador, não, senhor, eu sou pastor. Olha isso, cara. Imagina um pastor chegando diante de Deus e falando assim, não, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para você ser contador. Porque se você tivesse sido contador, a sua empresa seria uma empresa grande e você financiaria missionários na Ásia. E lá salvariam mais de 300 mil almas. Ou seja, mostra que não tem nada a ver com cargo, né? Ou seja, Deus, uma pessoa que de repente é um profissional, Deus chamou para um cargo, vamos dizer assim, e uma pessoa que tem um cargo, Deus não chamou para aquele cargo. Chamou para ser um profissional na área, né? Então, cada um de nós precisamos entender que é só em Deus que a gente vai descobrir. O Senhor que vai revelar. A questão da pessoa ouvir a voz de Deus, né? E obedecer à voz de Deus, né? Porque a gente às vezes acha que igual você falou, o cara fala, vou virar pastor para salvar as almas. Mas às vezes não é o que Deus quer que ela faça, né? E se ela não escutar e não estiver prestando atenção no que Deus está falando, né? Ela vai fazer o que não tem nada a ver, né? E tem até relação com aquele negócio que você falou da igreja também, né? Da questão da religião também, né? A Bíblia fala em Apocalipse, né? Que existe a prostituta do Apocalipse, é mencionado lá, né? Que seria a religião. A gente entrou num debate fortíssimo essa tarde que foi referente a isso, né? Uma das questões. É o que eu falo para ela quer pregar no amor e eu na paulada, né, Lu? Mas, Por isso que vocês são um casal, gente. Por isso que vocês são um casal. Quem vê a gente no vídeo não vê o que aconteceu. Ninguém sabe os bastidores desse live. Mas é o que acontece hoje nas igrejas de hoje em dia, né, Lu? É pregado na igreja casa, carro, formação, bens materiais, né? E tanto que tem até um resumo dessa prostituta, né? Que é uma estátua, né?
em si, que ela tá com ouro, diamante, tudo. E Deus fala pra gente, a gente não vai levar nada para o céu, entendeu? Vai ficar tudo nessa terra. Ah, e até Então, os cargos da igreja em si, tudo, né? isso é As tudo, pessoas é às vezes cargos, acham que é o cargo da igreja que vai profissão, levar ela para o poder, céu. né? Poder. Você tem como base também, a gente tem como Salomão, né? Salomão, no fim da sua vida, ele mesmo falou: do que adiantou tudo que eu tive, tudo que eu conquistei, tudo que eu batalhei, até a minha sabedoria, que foi muito grande, vai ficar tudo em vão, vai morrer tudo nessa terra, né? Não quer o texto, às vezes até a pessoa fala, mas então eu vivo para quem? Então, se vai ficar tudo por aqui, para que eu vou viver? É, Vou fazer meu propósito para Deus, mas não é isso, né? Ele está querendo dizer que a nossa maior riqueza tem que ser o nosso propósito com Deus, a nossa comunhão com Ele, que a gente vai ver o que é riqueza, né? Porque é o que a gente está falando da prostituta do Apocalipse. A pessoa acha que ela vai ter casa, que ela vai ter carro, ela vai na igreja só para isso, né? Aí quando Deus dá aquela coisa para ela, ela sai da igreja. Ainda o pastor até comentou, pô, Deus deu um carro pro irmão da igreja, depois de 3 semanas eu encontrei ele, irmão, por que você não tá indo para a igreja de novo? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ah, agora eu tô sem tempo, pastor. Olha, você nossa. tá sem tempo. E aí quando o calo aperta, novamente ele vem e recorre para Deus de novo, né? Acho que é um dos fundamentos básicos para a gente entrar, ter a noção do que é o nosso propósito com Deus, a gente tem que se moldar, né, Elu? Na Exatamente. verdade, morrer, Morrer literalmente, né? literalmente, Literalmente. assumir nossos pecados, reconhecer É, eles, né? é porque assim, uma coisa que o Senhor falou aqui pra mim, né? Que antes de você ir, você tem que vir. Não tem como Deus te enviar para fazer algo se você não conhece Ele. Você vai falar o quê? Hum, O nosso propósito é anunciar o reino de Deus, é anunciar o evangelho. Ponto. Se você vai ser um cabeleireiro, se você vai ser um pastor, se você vai ser um tradutor, se você vai ser um gari, se você vai ser um modelo, não interessa. A sua profissão é uma desculpa para Deus colocar naquele lugar para você anunciar o evangelho. Agora, como que eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito de estar no lugar para falar do amor de Deus se eu não tenho um compromisso com Deus? Se eu não sei quem é Cristo? não Se eu tem não tenho um intimidade, né? relacionamento, se eu não tenho intimidade com Ele, Não tá né? alinhado. O que você falou é muito sério, porque hoje é gravíssimo. Uma coisa que a gente vem estudando já há algum tempo sobre maturidade, a gente viu que maturidade não tem nada a ver com idade. E hoje a gente vive uma geração de religiosos cristãos, porque ser cristão é uma coisa, ser religioso é outra. Você ter uma vida com Deus é uma coisa, você ser um frequentador de culto é outra, né? Deus, você que está assistindo, Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Sim. Deus não te chamou para você ficar só assistindo live e culto online. Não. Deus te chamou para algo. Senhor, o que você não é um ser inanimado. Você não é mais, você não é um número aqui na Terra. Ah, não, eu nasci só para pagar conta, casar, ter filho, morrer, enfim. Não. Não é Ser isso. da vida, né? Exatamente. A sua vida só passa a ter sentido, o estar na igreja só passa a ter sentido, a comunhão com Cristo passa a ter propósito, sua vida passa a ter um propósito, a ter uma razão de ser, quando você entende quem Deus é, primeira coisa, quando você tem um relacionamento com Ele, e é só Ele que vai revelar quem você realmente é, não quem você acha que você é. E depois de você ter esse relacionamento com Deus, ele vai automaticamente falando, filho, eu te escolhi para isso. Né? Por isso que essa passagem que você falou, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos Antes de escolheu. tudo, ele já tinha nos Antes de tudo. escolhido. Gente, Já antes de tinha o tudo. propósito. Ele já tinha escrito Nossa, no né? livro dele lá. Ele já tinha escrito antes dele criar, antes dele falar, haja. Gente, é a soberania de Deus. O poder de Deus é algo que foge da nossa racionalidade humana. A gente nunca vai entender como Deus, na trindade eterna dele, Pai, Filho e Espírito Santo, estava lá. Ele olhou e falou, haja, e ouve, e ali no haja, ele já sabia que hoje a gente já está fazendo essa live. Sim. Gente, é sobrenatural. Então, quando a gente tem esse discernimento, quem é Deus, né? A nossa vida, a nossa identidade e, consequentemente, o nosso chamado, ele passa a ser revelado, ele passa a ser discernido por nós. Né? Porque uma coisa importante também é que o chamado, ele não surge na sua vida. O chamado, ele nasce com você. Mas Ele já olha, nasce. é tão difícil. Exatamente. Ele já nasce.
Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que na metade do caminho eu vou tropeçar no meu chamado? Não. Quando você nasceu, quando o Mike nasceu, Deus já tinha o propósito dele. Por isso que a Bíblia fala que foi antes da fundação do mundo. Ele nasceu com este propósito. Não foi que Deus deu um propósito, um chamado para ele. O chamado dele já existia e Deus deu ele para o chamado. Porque é diferente você. Ah, não, é o meu chamado, né? Então eu tenho que fazer o meu chamado do meu jeito, nas minhas condições, né? O meu ministério. Não, não é seu. É você que é do chamado. Né? Você Por isso é que... uma marionete de Deus lá, porque precisa de alguém para fazer, senão, se não Exatamente. fosse você ia ser outro. Exatamente. Exatamente. E uma coisa legal de nós falarmos também, que o Senhor até colocou aqui para mim, que é a questão das fases do cumprimento do chamado. Né? Ele deu 3 fases para mim. Primeiro você descobre qual é o seu chamado. Depois Deus vai te preparar por esse chamado. E o terceiro você vai literalmente cumprir. Sim. E na vida de Moisés é assim, né? Os primeiros 40 anos, ele nasceu, ele só existia, né? Porque ele era um playboy ali do Egito. Então ele estudou, mano, você fala, pra que Moisés precisou ser arquiteto? Moisés era arquiteto. Moisés aprendeu a ler e escrever. Moisés aprendeu a lutar, né? Ele serviu o exército de Faraó. Mano, pra que ele precisou fazer isso? Todas essas coisas já estavam conduzindo Moisés para o cumprimento do chamado dele. Porque é aquilo que eu falei, todas essas coisinhas são as missões que Deus vai dando para a gente. Então, um exemplo aqui para a gente ficar mais fácil. O chamado de Moisés era ser o libertador do povo de Israel. Ponto. Esse é o chamado dele. Agora, para ele cumprir o chamado, ele precisou fazer várias missões, passar por várias etapas, né? Se ele não tivesse aprendido a ler e a escrever, a gente não teria o Pentateuco escrito. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Se Moisés não tivesse aprendido, né, tivesse se formado em arquitetura no Egito, o templo e o tabernáculo, ele não conseguiria, porque imagina, uma pessoa que não sabe nem o que é medida, quanto que é não sei quantos metros lá do negócio, que Deus deu a medida exata do tabernáculo para ele. Todas as medidas. Se ele não fosse alguém que soubesse, como é que ele ia instruir aquele povo todo à execução daquela obra, né? Passando isso, se ele não tivesse nascido, se ele não tivesse sido criado pela filha de Faraó, ele não teria acesso a Ramsés, porque ele seria apenas mais um escravo. E então ele jamais conseguiria ser a voz de Deus ali dentro do palácio, dando recado para Deus. Né? Depois ele foi pro Egito, ficou mais 40 anos ali como pastor de ovelha. Nada a ver, pastor de ovelha. Se ele não fosse pastor de ovelha, ele não conseguiria liderar o povo, né? Porque antes ele era um cara mais, vamos dizer assim, da guerra, né? E Deus redefiniu ele. Falou, agora eu vou te fazer manso, porque é para você cuidar de bichinhos, os bichinhos tem que ter né, um jeitinho certo para falar, um jeitinho manso, né? Então, Sim, todas essas... E tem Pode tudo falar. tem seu tempo, né? Porque tem uma parte de que ele tentou, né, liderar o povo antes, né? E aí o povo falou, quem é você, meu filho? De onde você veio para querer liderar a gente? Tá louco? E é muito isso na nossa vida, né? Essa semana mesmo eu vi uma pregação e falava muito sobre o tempo que Deus dá para as coisas, né? Tem o tempo para tudo, né? Para você parar, para você ir, para você voltar. Ele sabe de tudo, né? Então a gente tem que estar bem sensível à voz dele, né? Para que quando ele fale, a gente escute e possa fazer o que ele quer que faça, né? E acho que é muito importante essa questão da gente saber o que tem que fazer no momento exato, né? Que faz tudo, muda tudo, né? Total. Porque essa passagem é exatamente isso, a precipitação. Porque ele já tinha aquilo já incomodava ele. Aquela injustiça ali com o povo dele, porque a Bíblia fala que ele se recusou em ser chamado de filho da filha do faraó, porque ele sabia que ele era um hebreu, né? Então, como hebreu, ele se compadecia ali daquela situação, né? Porém, no entanto, ele ficou tão revoltado um dia que ele foi e matou o egípcio para ajudar um hebreu.
E por conta disso, né, chegou no dia seguinte, é exatamente essa passagem que você falou. Sim. Um dos caras falou assim: quem é você? Você tá achando que você. Quem? Você vai vir matar a gente também? Quem foi que te constituiu líder aqui da nossa nação? Sim. Porque ele estava fora do tempo, né? Então, o tempo é fundamental. Ah, eu descobri o meu chamado. Beleza, meu chamado é ser pastor. Vou começar a pastorear no dia seguinte? Eu vou quebrar a cara, vou me frustrar, vou cair, vou morrer espiritualmente. Não pode, tem que ter o preparo, tem que ter o deserto. Todo cristão tem um deserto. Moisés teve um deserto dele 2 vezes. Moisés teve um deserto antes dele começar a cumprir o chamado, e o cumprimento do chamado dele foi no deserto. Até Né? Jesus ficou no deserto se preparando, né? Quem somos Jesus, nós? João Batista. João Batista ficou 30 anos no deserto, se preparando. Então, essa coisa de Deus nos esconder, né? Preparando a gente no off, vamos dizer assim, é uma forma de Deus nos proteger também. Porque se Deus expõe a gente ao nosso chamado sem um preparo, a chance de nós nos machucarmos, de nós nos ferirmos, ou até mesmo abandonarmos aquilo que Deus tem pra gente, é muito grande. Sermos humilhados, né, também, né? Porque já pensou... Vai lá, filha, vai lá. Você não tem estrutura. Como que você vai aguentar uma porrada se você não treinou? Qualquer coisa na sua vida, você tem treinamento. Se você for querer correr... É a gente querendo correr uma maratona São Silvestre. A gente vai conseguir? Não vai, porque a gente não tem preparo físico. Agora, uma pessoa que treina durante 2, 3, 4 anos para aquilo, ela vai estourar. Quando ela for chegar a hora dela, o momento da corrida, ela corre até o final. Agora, uma pessoa que não tem preparo, ela cansa e para no meio do caminho. Sim. E tem uma parte que eu estava procurando hoje, estava fazendo estudo, e falou muito sobre os dons que Deus dá pra gente também, que também faz parte, né, do nosso chamado, do nosso propósito, né? Por exemplo, a gente tem um dom, e isso é que Deus vai requerer da gente, né? Tem aquela parábola dos talentos, onde Deus fala assim, tá, e aí? O que recebeu 10 multiplicou, né? Todos multiplicaram. Aí o que recebeu um só falou, ai, não, meu senhor é mau, eu vou dar uma escondidinha, vou guardar, porque quando ele chegar, pelo menos ele tá guardado ali. Aí Deus falou assim, se você, Jesus ali, né, a parábola, se você tivesse pego esse dinheiro e colocado no banco, teria dado mais rendimento do que você está guardando. O que isso significa, né? Ah, eu tenho um dom, vamos dizer assim, de louvar. E isso é importante porque o Senhor estava me lembrando hoje, enquanto eu estava orando, que assim, tem muita gente que acha que a missão é o chamado e não é. Então, por exemplo, Deus te dá uma missão para você ir em algum lugar, no caso ali da nossa igreja, eu tive um tempo que eu estava adorando ao Senhor no Ministério de Louvor. Foi um tempo de missão que Deus me deu ali, ó, Luana, agora eu preciso que você esteja no Ministério de Louvor fazendo isso e isso. Eu fui. Mas esse é o meu chamado? Não é o meu chamado. Sim. Então eu tenho que ter consciência de qual é o meu chamado e qual é a missão que Deus está me dando. Então a missão do Mike hoje. Mike, apareceu um cara lá, drogado na porta da sua barbearia, você vai lá falar do amor de Deus para ele. Isso é a missão do dia. Entendeu? Então, e conforme você vai fazendo a missão do dia, você já vai conglomerando o seu chamado, você vai juntando para o cumprimento do seu chamado. É igual Moisés. Deus falou, agora você vai chegar na frente dos anciãos de Israel e vai mostrar os sinais que eu mostrei para você lá na frente da sarça. Como é que chama, meu Deus do céu? O cajado vai virar serpente, depois você vai fazer a água transformar em sangue. Isso era o chamado dele? Não, era a missão que ele estava cumprindo, aquele propósito, daquele momento. Né? Então Deus vai dar várias missões para a gente cumprir ao longo da nossa vida, ao longo do nosso chamado, que vai dar aquele bolo, né? O Senhor até falou assim, é igual o fruto do Espírito, como é que chama? Uma pocã, né? Uma mexerica, que é uma coisa só, o chamado, e os gominhos são as missões para você cumprir, para você completar aquele chamado, né? Inteiro. E os dons fazem parte. Então, por exemplo, eu tenho um dom de escrever. Você vai ter que usar esse dom para a glória de Deus. Eu tenho o dom de falar. Você vai usar esse dom para a glória de Deus. Ah, eu tenho o dom de ouvir, né? Eu tenho o dom de cuidar. Porque todo mundo acha que dom é só tocar e cantar, né? Ai, que dom que você tem? Você toca ou você canta? É tipo isso mesmo.
A gente fica tão triste, né? Mas, poxa, Nossa, não tem nenhum dom. É, Tipo, caraca, velho, não tenho dom nenhum. Eu sou muito viado, velho. Tenho chamado, não tenho eu dom. não escuto bem o que eu canto. Exato. Falo, Deus, acho que o senhor tá confundindo, eu não tenho dom nenhum, porque eu não sei. Eu mesmo, eu sei tocar em campainha, entendeu? Então, meu negócio não é música, não é. Já tentei, já falei, Deus, eu já entendi, Senhor, eu já entendi que não Obrigada, é. Eu já Deus. entendi, Senhor, tô ligado, tô ligado. Então, o que que é isso? Mas os dons, mas, por exemplo, eu tenho um dom de escrever. De repente, aquela escrita vai fazer parte do seu cumprimento do chamado, ou até é o seu chamado. De repente, Deus te chama para ser um escritor. Sim, tanto que tem muitos escritores, né? Que, nossa, a gente é igual aquele. É o Max Lucado, né? É, Max Lucado. Meu, quantos livros ele escreveu? E assim, livros incríveis. O do Pellegrino mesmo também. Eu fiquei tipo, o cara viveu para aquilo, ele foi preso para escrever o livro. Você entendeu? O propósito da vida dele era escrever o livro. Sim. Exatamente. Esse do. Eu esqueci o nome do. Eu não lembro o nome dele. Eu também não esqueci. Enfim, mas hoje a gente tem uma infinidade de livros e tem pessoas que escrevem livros, mas não é o chamado dele ser escritor, por exemplo. Tem vários pastores. É né? John Bunyan. John Bunyan, é isso mesmo. John Bunyan, isso mesmo. Ele tá no Heróis da Fé, que eu tô quase terminando lá. John E fala Bunyan. muito. Ele escreveu dezenas de livros na cadeia, enquanto ele estava preso. E ele não era escritor, ele era... Não, ele não era escritor. Ele era não vou o quê? lembrar a profissão dele agora, que ele fazia. Não era... igual Jesus, como é o nome? Não que lembro. Evangelista? Não, carpinteiro. Não era? Não vou lembrar. Era alguma coisa relacionada a isso, assim, era nada a ver com escrita. E aí ele teve o sonho e ficou... Tanto que no começo ele fala, né? Que ele fiquei com dúvida se eu escrevia, se eu não escrevia, o que as pessoas iam achar. E aí, no fim, ele escreveu. Glória a Deus por isso, né? Porque virou um super livro, né? É o segundo livro mais lido do mundo hoje. Esse é o Peregrino. Ele perde só para a Bíblia. Vocês têm noção, cara? Imagina se ele não tivesse escutado a voz de Deus. Se ele tivesse só sonhado, mais um sonho. Né? Apenas vivido, né? Que é o que muitas pessoas fazem na Terra, né? Exatamente. Só existe, na verdade, né? Não é nem viver, existe. Exatamente, só tô existindo, tô aqui existindo. E, gente, se você tá assistindo essa live, você não tem que existir. Você tem propósito, você tem chamado. Deus tem algo com você na Terra. Mas como que eu vou descobrir o meu propósito? Ok, gente, beleza. Vamos lá então para a parte prática do negócio. Não sei o meu chamado. Não sei qual é o meu chamado. Pegue um Primeira coisa, para você descobrir o seu chamado, você tem que ter um relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus, esquece que Deus não vai te falar nada. Ponto. Já começa. A gente já tá bem Mike hoje. Curto e grosso. Não, se não tem relacionamento com Deus, esquece. É o que o Mike tá falando. A pessoa não tem nada, entendeu? E fica exigindo as coisas de Deus. Deus, eu quero carro. Deus, eu quero a casa. Deus, eu quero emprego. Aí Deus não dá, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não vai te dar nada para te matar. Não vai, gente. Deus não dá nada pra gente para nos matar. Aí Deus vai e dá o carro. Não tem maturidade nenhuma para receber. Zero. É o caso do irmão. Pediu. Deus falou, tá bom então. Então, beleza. Recebe. Vamos ver qual que vai ser o seu comportamento agora. Ele falou, Deus, obrigado, Jesus. Parti. Vou curtir minha vida. E isso é muito comum. Muito, mas muito comum. Infelizmente, as pessoas estão achando que a igreja é um drive-thru. Que a pessoa passa, faz o seu pedido e 5 minutos depois seu pedido já está atendido. Né? E a igreja, ela não é o drive-thru do McDonald's, gente. Nossa, isso me irrita tanto, gente, que eu brigo com o Mike direto. Que tem uma igreja que, eles fazem culto de empresário. Venha, que você vai ficar rico, que você vai ganhar muito dinheiro, porque empresário tal ficou melhor. Eu quero morrer. Gente, eu odeio essa igreja. Recebe aí. É que assim, gente, prosperidade é uma bênção de Deus. Só que não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a salvação. A pessoa ir para a igreja procurar isso, né? Eu acho que é um... Eu fico... Sim, é exatamente isso. Porque Deus a pessoa não teve... ele pode. Mas, cara...
Porque ele não teve um encontro com Cristo. Ele não teve um encontro com Deus. Logo, se ele não teve um encontro com Deus, ele está ali pelos motivos errados, né? E quando você está pelos motivos errados, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Você vai falar assim, ai, eu não tenho chamado. Ai, a minha vida é um tédio. Porque esse vazio, essa coisa que fica, esse espaço no nosso coração, ele só é preenchido por Cristo, gente. Quantas pessoas têm tudo, né, Lu? Tem uma família, tem casa, tem carro, tem conhecimento, tem status. E ela chega num momento da vida dela que ela se sente vazia, se sente depressiva, entre depressão. Fica, mas eu tenho tudo, Quantas pessoas Senhor. se matam, né? Quantas pessoas se matam com tudo, né? Tudo que normalmente a maioria das pessoas desejaria, ela tem e para ela não serve de absolutamente nada, porque ela não tem o principal que todo ser humano tem que ter, que é o amor em Cristo, né? Não tem essa noção, não tem nem base do que é, né, na verdade. Você pergunta, às vezes, tem pessoas até hoje que não sabem o que Cristo sofreu por nós. Não tem, é o que a gente fala, meu pai pregou semana passada. Mas... A pessoa vai na igreja, acabou de ouvir a palavra, você pergunta, aí, o que você ouviu? Ela, não lembra. Pô, você acabou de sair da igreja, tem 3 minutos, como é que você não lembra? Tudo bem, eu estava até ouvindo um pregador hoje, ele falou, ó, o ser humano normalmente ele pega de 20 a 30% do que ele escuta. É o que ele vai conseguir gravar, tal. Mas, pô, tem gente que não tá conseguindo gravar nem 2%. Nem quer, né? Nem 0,1%. A pessoa vai pra igreja. Agora ele falou, e aí é isso. Aí a pessoa fala, mas e o meu propósito? Como que eu vou conseguir o meu propósito? A pessoa, às vezes, tem até um pouco de interesse, mas não quer sofrer para isso, entre aspas, né? Que não é sofrimento, mas não quer passar o passo a passo, o primário, o pré, o fundamental, não quer chegar lá, já quer de mão beijada, né? O que a gente falou, a pessoa já quer chegar, conquistar, ter as coisas, ter o poder, ter não sei o que. A pessoa fala, eu já vou entrar, vou virar um pastor. Eu já vou ter o dom da Bíblia. Você fala, Não, e o pior é que, assim, não o pior, né? O melhor, né? É que quando a gente descobre o nosso propósito, a gente descobre que é só de Deus que a gente tem que depender. E aí, o resto... claro que a gente tem conta, tem tudo, mas você não tem que se preocupar com isso. E aí você fica com aquela coisa, tipo, depender totalmente de Deus. Você tem que você se entregar. Tem que se entregar, literalmente. A passagem da Bíblia que fala, né? Os pássaros, eles têm os alimentos dele. As folhas têm os alimentos, nada falta para eles. Você está preocupado com o quê, meu filho? Fala, se você se prostrar, se você colocar sua vida para mim, as demais coisas eu vou acrescentar, fica tranquilo, não precisa nem você ficar em preocupação, aquela conta, eu preciso de tal dinheiro, eu preciso de tal coisa. Se você servir a mim, você não tem noção do sobrenatural que eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. É isso mesmo. E essa falta, né, como eu tô vendo aqui o pessoal comentando tudo, o pessoal trata Deus como se fosse um chefe, a igreja como se fosse um trabalho, né? E não, eu tô ali para bater ponto para conseguir o meu salário. Ou seja, qual é o meu salário? Meu emprego, meu casamento, a minha cura. A pessoa quer um milagre, a pessoa não quer Deus, né? É a multidão que seguia Jesus. A multidão seguia... A pessoa acha que é só a salvação, né, que importa, né? Não, a salvação é o que importa. A salvação é o que importa. As demais coisas não. Mas a pessoa acha que indo para a igreja, ela acha que só ela tá salva. Não, exatamente. Igreja não salva ninguém, gente. Igreja é lugar de santos, de justificados, né? De pecadores que reconhecem, de arrependidos. Essa é a palavra, né? De um lugar onde você vai ser cuidado ali pelo Senhor, vai ser alimentado para que o seu dia, a sua semana, a sua vida seja alicerçada na palavra, né? A igreja é o corpo de Cristo. É fundamental você estar na igreja. Porque a gente não pode nem nos dois extremos, né? Tipo assim, então não preciso ir para a igreja para ter relacionamento com Deus. Isso é mentira de Satanás também, tá? A gente precisa estar na igreja, sim. A igreja é vital na vida de um cristão. Porque não tem como o Mike casar com a Cami e desprezar a Camille. Não existe isso. Não tem como. Quando você tá casado comigo... Não, beleza, ó, eu tô casado com você, só que assim, a gente se vê só uma vez por semana e olhe lá. Isso não é casamento, né? Conheço uma pessoa que é casada e ela dorme a cada 2, 3 dias na casa do esposo e ele só se vê de final de semana, sai pra barzinho. Já tem idade. Vamos converter aí, irmão. Quem é essa pessoa louca? Vamos dar uma convertida aí, gente. Já tem mais de 20 anos isso. Caraca! Mas vai durar 50, eles nem se veem. Vai. Não tem nem como brigar, né?
Que Jesus, triste, eu né? viver uma vez na semana. Ai, Ô, gente, que querido, você triste. tá bem? Não sei se foi motivo da profissão, que na verdade os dois são policiais aposentados, né? Às vezes o turno não batia, mas acabou acostumando e ficou até hoje. Ah, mas que isso, cara? Isso pra mim não Não, sai fora. Que tá isso é repreendido isso na vida de namoro. todo mundo aqui, em nome de Jesus. Gente, Sai no caso daqui. tem que morar junto, tá? Graça é Gente, tem que morar dormir junto. Dormir toda noite junto. Esse é o propósito, gente. A Vamos graça é a vigiar. briga do dia a dia. Esse é o legal do negócio. Né? E a gente vê que existe como até o pastor Galberto falou assim, a gente viu agora uma geração, né, que por conta da pandemia tá falando, ah, não, beleza, posso ter um relacionamento com Deus online. Gente, não existe isso. Né? Relacionamento com Deus é pessoal, é você e a pessoa do Senhor. Né? A pessoa vai ver 2 postagens no Instagram, ai, nossa, tô super alimentada, ponto. Não, gente, você tem que ler Bíblia, você tem que orar. Relacionamento com Deus é vida. Então, para você descobrir o seu propósito, a primeira coisa que você tem que ter é um relacionamento com Deus. Tem um relacionamento com Deus? Glória a Deus. Aí é o segundo passo. Conforme na caminhada você vai indo, né? O Senhor vai mostrar para você, vai discernir, vai abrir os seus olhos para aquilo que você foi feito. Ai, mas eu sou. E também tem gente que fica esperando a irmã da revelação vir rodopiando e falando eu que Ah, eu adoro, gente. Nossa. Cara, Não, é. Foi uma das passagens, Lu. Até Fala. gravei aqui. Deixa eu ver Lê se aí. era meu sonho, cara. Era meu Aí, sonho. relacionamento aí do nada. Ah, os profetas, né? Isso, O fala aí. pastor até falou hoje, o irmão chega na igreja e fala, nossa, aquela irmã profeta vai falar algo para minha vida, o meu propósito. E aí ele fala, vocês têm que entender que existem os profetas, mas só que eles são apenas para a gente ficar alinhado com o propósito de Deus. Ele vai uma hora, às vezes dependendo se você não está acordando, o profeta vem e te acorda e É fala, e hora aí? que Deus desenha. Deus mandou falar para você, dá para você tomar esse tapa na cara e acordar, e aí, você decidiu o quê? Aí o cara fica naquela, né? Ele fica na esperança, contando com a pessoa, contando com o irmão lá, o profeta. Ô, fala aí, irmão, fala para minha vida o que tem que ser feito. E o principal, que é o chefe, você não vai falar? É o que eu falo para a Camila, para ela direto. Mas é meio que uma idolatria, né? É, em relação à Sim. idolatria das outras igrejas, Não, outras até a pessoa religiões. em si, que você fica esperando a pessoa. Eu falo para a falar com você. pessoa, você pode falar direto com cabeça. Para que você vai se interceder com quem Intermediário. é terceirizado, com quem é da faxina, com quem é empregado? Fala, se liga, né, cara? Você tem um contato direto. Jesus Cristo morreu pela gente para dar esse contato direto. A gente tem vários Davi, Salomão, a gente tem Abraão, eles não tiveram essa oportunidade. Moisés, eles morreram sem ter essa oportunidade de ter o contato direto com Cristo. Não tiveram. Né? Não tiveram. No Antigo Testamento era diferente. Para você ter esse contato com Deus, você precisava fazer sacrifícios, não sei o quê. Quando Jesus Cristo veio, ele morreu para dar esse contato com a gente. Hoje a gente tem a liberdade de simplesmente você dobrar o seu joelho no quarto, falar com Deus, se prostrar, se humilhar para ele, como diz na Bíblia, né? Descer no olheiro para ele quebrar você todinho, para ele te reconstruir, e a pessoa não faz isso. A pessoa quer ir na igreja para quê? Só para bens materiais? Irmão, tira isso da sua cabeça. Se você está indo para a igreja para bens materiais, para ganhar casa, para isso, tem uma notícia para te falar. Você vai ganhar a casa no inferno, mas no céu você não vai ganhar. Entendeu? Exatamente, exatamente. E isso que você falou, Mike, é importantíssimo a gente falar e deixar e dar esse sacode mesmo aqui, porque hoje em dia é isso que a gente está vendo, né? A pessoa, ou as pessoas vão atrás de profetadas, é o que você falou, os profetas, eles estão a serviço do reino. Só que eu não preciso esperar que uma pessoa, cara, ou seja, eu tenho um relacionamento zero com Deus, né? Que eu vou em todo culto ou em todas as igrejas esperando Deus revelar algo para mim através da vida de uma outra pessoa. Sendo que ele responde rapidinho. Gente, Cara, mesmo. eu falo pra Camille todas as vezes, ela não me deixa mentir. Eu falei, Camille, a maior revelação tá na sua mão. A revelação, gente, é a palavra de Deus. A maior revelação, ainda pra gente ter certeza. Ele confirma na palavra. Aí você não tem dúvida que é Deus que tá falando com você. Porque quando é um profeta, você pode até falar, será mesmo que é Deus? Você não sabe. Né? Até porque tem muita gente mesmo que quer se fazer profeta, né? A pessoa, ai, eu senti, eu preciso falar. E ela sai falando o que não tem nada a ver, aí você fica... E essas pessoas vão prestar conta com o Senhor.
né? Vamos prestar conta com Deus. Essa mania, essa coisa essa cultura, né, pentecostal de que Deus só fala através da revelação de uma pessoa e tal. Gente, é como o Mike foi preciso na colocação dele. Gente, Deus fala sim, mas é para alinhar o seu propósito. Deus, ele já está falando, como nós falamos, o seu chamado já nasceu com você, cara. Você só precisa pedir para o Espírito Santo te dar o discernimento. E aí, como que eu sei? As coisas da sua vida já vão te direcionando para aquilo. Se tem algo que te incomoda muito, algo que seu coração queima, entendeu? Por exemplo, tem um problema no seu tempo, na sua geração. Moisés nasceu na geração que era escravo. Então, qual era o propósito dele? Ser o libertador. O seu chamado vai ser a resposta para essa geração. Então, um exemplo, o chamado de vocês, que é um chamado evangelístico, né? Um chamado de ganhar alma, chamado de Pedro, chamado de João Batista, né? Ou seja, que é o quê? É você ser a voz do que clama no deserto. É você olhar para a pessoa e falar, cara, se você continuar com a sua vida desse jeito, você vai para o inferno. Você só tem duas opções. Você vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Para você passar na eternidade junto com Cristo, você tem que reconhecer Ele. Você tem que arrepender dos seus pecados. Você tem que se converter dos seus maus caminhos. Porque já é chegado o reino de Deus. O machado já está posto à raiz. E Cristo está voltando para buscar a igreja. E Ele só vai buscar quem está com Ele. Não é quem frequenta a igreja. Não é quem está buscando a bênção. Quem está buscando o milagre. O milagre faz parte. Deus, ele é um Deus que cura. Deus, ele é um Deus que prospera. Deus é um Deus que abençoa. Ele é o Deus do impossível. Ele faz tudo, né, pela Ele gente. faz tudo. Tanto Só que antes de começar, eu descobri, Lu. Eu descobri. Descobriu. Aquela passagem que Deus fala que ele não deve nada pra gente. Descobri, cara. Eita Deus. Por quê? Ele deixou bem claro que ele não deve nada pra gente, porque ele já entregou o filho dele pela gente. Maravilhoso. Mas ele tá deixando claríssimo que tudo que a gente pedir, ele vai dar, porque se ele entregou o próprio filho dele pela gente, por que ele não vai dar as coisas pequenas que são para ele, são mínimas? Carro, casa, uma prosperidade, uma vida abençoada. Porque ele não vai negar isso para nós que somos filhos dele também. Só que para isso a gente precisa estar em intimidade, estar no propósito, a gente tem que estar firme no caminho dele, porque sem isso a gente não tem como pedir nada para ele. Não porque, tem. Assim, eu brinco que Deus é meu amigão, né? Meu top, que nós somos próximos. E isso, a gente tem que ter essa intimidade com Deus, de ter ele como nosso amigo mesmo, sabe? De falar tudo com ele. Então, ele deixou bem claro isso, que ele não deve nada e que ele já entregou tudo que é o filho. O mínimo que são essas coisinhas, por que ele não vai fazer? Mas para isso a gente tem que buscar ele, somente ele. O resto vem depois. A pergunta que eu faço é, você se conhece de verdade? A pessoa não tem nem conhecimento dela, ela só vai conhecer ela de verdade quando ela conhecer a Deus. Quando ela buscar a Deus, ela se entregar a Ele, ela reconhecer que realmente Ele é o único Salvador, aí ela vai começar a se reconhecer. Como que ela vai começar a se reconhecer? Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, sim, eu preciso de uma mudança, né? Eu dependo de você, Senhor. Tudo que eu tenho na minha vida, ou tudo que eu possa ter, tem que ser para Ti. Agora você vai e faz o seu propósito que você quer para mim. Através disso, Deus vai começar a falar, opa, agora você me entendeu, meu filho. Agora era o que eu queria para você. Não só para você, mas para todos nessa terra. Vamos lá que eu vou te dar o seu propósito. A sua caminhada vai começar a partir de agora. A gente tem que se humilhar, a gente tem que reconhecer que a gente é fraco, entendeu? Na verdade, a gente tem que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Até porque o ar que nós respiramos depende dele. Não é a gente que fabrica o ar. Não, cara. É Deus que faz o ar. É muita soberba do ser humano achar que essa frase que Deus falou e falou no domingo, né? Que Deus não deve nada. Cara, Deus já deu tudo pra gente. E isso que o Mike falou dessa questão das pessoas ainda terem a necessidade de ficar cobrando Deus. Tipo, tá, Deus, eu tô há 20 anos na sua casa e até agora o Senhor não me deu a bênção. E aí? A bênção que a pessoa quer. Mas a pessoa nunca parou para ouvir a voz do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É como se Deus... que o Senhor quer me dar, né? É como se Deus sempre tivesse devendo algo para essa pessoa.
também significa isso, entendeu? Porque, cara, Deus já fez tudo. A Bíblia fala que Cristo, quando estava na cruz, quando ele foi aspergir, né? Ele foi respirar ele falou, está consumado. Cara, está consumado fim, acabou. Tudo que ele precisava fazer para nós sermos salvos, ele já fez. Agora é com a gente. Todo o plano e o propósito de Deus já está cumprido sobre as nossas vidas. Agora, a nossa vida, em resposta a Deus, é o cumprimento do nosso chamado. Tanto Porque que eu vi uma parte, logo depois que Deus morre, que Jesus morre, ele volta, né? E ele fala com os discípulos, né? Ele chega em todos e fala, agora vão e façam o que vocês ouviram e viram e conte, né, a graça de Deus na vida, né? Conta não, ressuscita. Ele voltou para falar com eles, mas aí depois ele foi embora de novo. Dá ênfase a essa Ele ressuscitou, tá vivo. ele ressuscitou, Não é uma coisa ele simples. vivo está. Não, uma coisinha assim, só deu uma ressuscitada básica. Ele deu uma ressuscitadinha, ele voltou rapidinho. E ele deixou bem claro, né? Ele falou, vão e falem, né? Contem o que vocês viram e ouviram. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que falar tudo o que a gente viu e ouviu na nossa vida também. Porque não foi só na época de Jesus. Quantos testemunhos a gente vê todos os dias, todos os milagres que a gente vê acontecendo, quantas pessoas que a gente vê assim acontecendo, um milagre atrás do outro, e a gente, até a nossa vida mesmo que não seja um milagre de ressuscitar, né? Mas, cara, a gente viu tanta coisa acontecer, quanto até ontem mesmo. Eu falei que foi um livramento de Deus, que a gente, do nada, nosso chuveiro parou de funcionar, a gente não sabia o que era, foi ver, tava quase pegando fogo no Olha! Aí eu falei, gente, isso daí foi o quê? Foi Deus, porque se a gente não tivesse desligado, ia pegar fogo na casa, a gente não ia nem ver. Misericórdia. Então, Misericórdia. assim, e isso... Cabe até pregação, viu? É forte, hein? Menina! E assim, isso é uma coisa pequenininha. Muita gente vai falar, ai, que besteira. Foi o disjuntor que avisou. Ele... Não, gente, nessas coisas pequenas que a gente vê o tanto que poderia ter acontecido. Agora né? você fala isso. Foi você que tava tomando banho. Ele que queimou o chuveiro. Uma vez, ó, eu tenho testemunho. Não, aquele foi ridículo. Ó, fazia meses. Péssimo. Esse daí não vai. Fala, deixa ele falar, Camille, deixa ele falar. Fazia meses que eu não comia comida da minha avó. A gente mora tudo no mesmo quintal, mas ela dá casas comida separadas. pra ele toda hora. Mentira. E aí, nesse dia, a gente tava com propósito, tava conversando com Deus, acabado de ver uma live, tudo, a gente tava conversando. E aí, no mesma hora, veio na minha cabeça, nossa, mas me deu uma vontade de comer a comida da minha avó, mas eu falei, eu não vou lá perguntar o que ela tá fazendo, nem encher o saco dela não, né? Vou ficar tranquilo. Foi qualquer coisa no meio da semana. Foi qualquer coisa no meio da semana, eu pergunto e tal. Lu, eu acabei de pensar comigo, juro por Deus. Ela bateu na minha janela, ó, pega um prato aqui. Ainda era o meu prato predileto. Era o bife parmegiana. Essa aqui falou que não tem nada a ver. Que tem sim, irmã. Tem sim. É resposta. Deus atende o desejo do coração do filho. Aí Deus falou comigo e falou assim, ó, você viu? Isso é só um exemplo mínimo do que eu quero fazer na sua vida. Falou, se você se entregar para mim, fala, meu amigo, se isso já satisfazeu você, que é uma coisa simples, e você não tem noção do que eu tenho para satisfazer a sua vida. Ai, Jesus, eu tô recebendo, hein, Deus? Tô recebendo aqui. Minha filha, foi uma discussão esse negócio. Não, mas isso que o Mike falou foi resposta total de Deus. E Deus faz isso. Né? A gente acha que Deus só faz... Exatamente, a gente acha que Deus, ele é um Deus só de grande... que abre o mar vermelho, né? Que ressuscita Lázaro. Ele é o Deus do impossível também, mas ele é o Deus de detalhes. Ele consegue atender o desejo do nosso coração. Olha esse detalhe do Mike. É lindo o cuidado de Deus. Ele pensar que ele gostaria de comer uma comida e Deus tocar no coração da avó dele e ela fazer naquele momento. Mas né? foi imediato. Eu falei, não é possível. Gente, que coisa tremenda. Foi golpe. Não, foi nada. Foi Deus purinho. Deus purinho. Que coisa linda, gente. E Deus, ele faz assim com a gente mesmo. Ele realiza, né, os nossos desejos no nosso coração, desde que sejam desejos que glorifiquem o nome dele, né?
A gente também, Deus não é o gênio da lâmpada que vai atender todos os nossos pedidos. Não vai mesmo. Mas isso Até também, assim, começou mesmo quando a gente começou a ter mais intimidade, assim, com Deus mesmo, Sim, né? é o que a gente tá falando. Porque não adianta você pedir sem ter intimidade Se nenhuma. você não tiver intimidade com a palavra, eu falo por mim, quem sou eu para tá? Nossa, eu não sou nenhum santo do santo. Quem somos nós, Nem né? Não ninguém, cheguei né? lá ainda, se Deus quiser, falta muito, muito mais conhecimento de palavra de Deus, muito mais comunhão com Ele, mas é o que a gente está buscando a cada dia. Em nome de Oração, Jesus. jejum, conhecimento da palavra, para a gente E tentar obediência. chegar nisso. Eu falo muito comigo mesmo para Deus. Eu falo, Senhor, eu quero testemunhos na minha vida. Falo, eu quero ser obras do Senhor para glorificar o seu nome, para as pessoas poderem ver. Que na minha vida ainda não tenho grandes testemunhos, entre aspas, né? Eu falo assim que é o que a gente fala, todo mundo tem um propósito. Eu desde o meu nascimento, a minha mãe fala muito para mim, meu pai, eu nasci com uma cirurgia, eu tive que fazer uma cirurgia rara, uma obstrução do intestino grosso. E de cada 1.000 crianças, uma sobrevive. Nossa. Então, automaticamente eu já sou testemunho vivo. Meu filho, é o mesmo caso, aconteceu a mesma coisa. Já são testemunhos fortes para ser pregado. Mas eu falo para Deus, Deus, eu quero viver com a sua palavra, quero viver em comunhão com você, para que cada dia mais você faça essas coisas acontecer, milagres, coisas extraordinárias, para que os outros falem, mas foi você? Não, não fui eu. Não, e até coisas Não pequenas, sou eu, não né? sou ninguém. Quem fala é Deus, quem faz é Deus. Glória Quem a Deus. fez é Ele. E quem vai fazer como fez na minha vida e pode fazer na sua é somente Ele. Agora, Isso. você precisa se entregar. Se você não se entregar, se você não conhecer, se você não tentar buscar Ele todo dia, não ter essa amizade com Ele, essa comunhão. Tem muita gente que fala, mas Deus não fala mais comigo. E a pessoa está na igreja há anos. Ué, mas você busca Deus? Você fala com Ele? Você se entrega para Ele? Você está jejuando? Você está orando? Fala, irmão, você entra no culto, você não sabe nem o que você está ouvindo. Você não sabe nem o que você está falando. Você fala da sua boca, não pede sabedoria para Deus. Tudo que você tem que fazer na sua vida, casa, carro, estudo, ir no mercado, qualquer coisa, pede sabedoria para Deus. Ele vai fazer tudo por você. É discernimento também, né? Se deve ou não fazer, né? Sim, isso que você falou, Mike, é muito lindo, porque quando você já deu testemunho, né? E no nosso chamado, ele é o que Deus já fez em nós, né? Então, assim, eu falo por mim, eu sempre falei, falo, Deus, quando o Senhor me chamou, né, para esse ministério, eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que eu não tenha vivido. Eu não quero ser hipócrita. Porque uma coisa é eu ler um texto, nossa, gente, Moisés foi, né, tão abençoado. Outra coisa é a minha vida estar dentro da palavra de Deus. Né? Eu falo assim, gente, eu era uma pessoa assim, eu estava passando por essa prova, eu estou nesse deserto, eu estou ainda nesse processo, mas eu confio no Senhor, o Senhor me deu vitória, o Senhor abriu a porta. E a gente tem milhares de testemunhos para dar todos os dias de livramentos, de bênçãos, de provisões, de milagres de Deus na nossa vida. E isso faz parte. A gente vive o nosso chamado assim. O que você falou assim, Senhor, eu quero ter grandes coisas para falar com você. Então, quando a gente pede isso, a gente tem que também estar preparado, e eu já falei isso para vocês, para padecer grandes lutas, né? Porque grandes vitórias são a consequência de grandes lutas, né? Grandes milagres, né? Abraão, que você citou, o chamado de Abraão era ser pai. Olha que coisa linda. O chamado de Abraão foi ser pai. E ele teve que esperar quase 100 anos para ser pai. Deus deu uma promessa para ele e ele vendo todo mundo engravidando, todo mundo tendo filho, e ele com a promessa de que ele ia ter não apenas um filho, mas que daquela semente uma nação inteira sairia. O povo que Deus escolheu sairia. E ele ficando cada vez mais velho, Sara ficando cada vez mais velho, e o tempo passando e nada. Esse é o processo, né? Deus levou ele no monte, né, Lu? Falou para ele, ó, sul, leste, oeste, noroeste, centro-oeste, norte, todas essas terras aqui, todas essas cidades vai ser sua, vai ser dos seus descendentes. Cara, gente, olha isso. E a promessa de Deus só se cumpriu depois de anos da morte dele. Anos, ou seja, ele nem viu a promessa de Deus ser cumprida, mas ele viu o início que é através de Isaac. Né? Então, você estar disposto a pagar um preço para cumprir o seu chamado também é importante. Porque tem muita gente que quer saber o chamado, mas não está disposto a pagar o preço. Né? Não tá disposto nem a deixar a vida passada, né? Exatamente. Não é nem assim uma grande coisa assim.
Só o fato da pessoa deixar de viver a vida que ela vivia antes, ela já não sabe se ela quer. Então, assim, é difícil a pessoa... Ai, eu quero saber o meu propósito. Tá, mas você já deixou de viver a vida que você tinha antes de encontrar Jesus? O que é espiritual não se mistura com carnal. Então você tem que ter essa noção. Se você vai para o lado espiritual, se você vai procurar Deus, se você realmente quer Deus, não vai misturar com carnal, não claro adianta. que não é do dia para o outro, né? Você não vai... Sim, é um processo. Não, é um processo, mas processo. você tem que estar disposto, né? Você tem que estar Sim. disposto a ir devagarzinho, mas indo deixando as coisas de lado, né? Exatamente. A santificação, é assim, a salvação, ela é instantânea. Sim. Você confessou Cristo, fim. O seu coração você abriu o seu coração para Jesus, Jesus entrou e acabou, sua vida muda. Agora, a santificação é um processo. E essa santificação é um processo diário, né? A intimidade com Deus é um processo. Ninguém converte hoje e já é melhor amigo de Deus. Não existe isso. Você converte hoje, nossa, já fala em línguas, já tem uma visão espiritual, já tem um discernimento, revelação. Não, gente. Tudo isso é como o Mike vocês estão falando. É um caminhar com Deus. É um processo. É o tempo de preparo. Deus vai primeiro colocar você no banquinho, vai te dar leitinho. Né? É o deserto, gente. Vai dar leitinho para depois você, quando tiver adulto espiritualmente, você conseguir comer comida sólida, né? Porque se você der comida sólida para um bebê, o bebê vai passar mal. E passa mesmo. A criança, o estômago dela, o organismo dela não está preparado para receber aquele alimento. E assim somos nós espiritualmente. Deus não vai dar uma grande coisa para você de cara para você fazer, porque senão você não suporta. Quando Deus revelou o chamado de José quando ele era adolescente, quando ele estava na casa do pai dele, ninguém entendeu. E ele teve que passar o processo de quê? De 17 anos. Foram 17 anos de humilhação ininterrupta para ele chegar e cumprir o propósito dele e ser governador do Egito. E através do chamado dele... mas porque ele era governador, porque ele era bom? Negativo. Porque o propósito de Deus para aquele chamado era salvar a nação de Israel da morte, da fome que viria sobre as nações, sobre aquela época, sobre aquela geração. Então, ele passou por vários processos. Cara, José é o exemplo clássico. Então, o pior inimigo que era a família dele. Mano, o pior, ele foi humilhar. Cara, os irmãos dele venderam ele. Os irmãos dele queriam matar ele. E não era querer matar naquele sentido figurado, era fisicamente, era literalmente. Eles foram para matar José. Eles tinham ódio de José. Eles tinham inveja de José, né? Então, as pessoas que deveriam amar José eram os piores inimigos dele. E cada vez a situação dele ia ficando cada vez pior. Só que aos olhos humanos, né? Sim. Só que aí, aos olhos do Senhor, o Senhor estava preparando ele para o grande chamado que ele tinha, né? Porque se ele não fosse humilhado da forma como ele foi, talvez o cargo que ele ocupou subiria a cabeça dele e ele não estaria dentro do que é o propósito de Deus para a vida dele. Sim. Mas ele precisou, Deus provou ele até o último para ver a fidelidade dele, para ver o comportamento dele, para que quando o rei, né, Faraó, chamasse ele, da noite para o dia, ele acordou escravo e foi dormir governador. Né? Então Deus faz assim. Ele tinha dom também, né? O quê? Desculpa. Ele tinha dom também, né? Sim, ele tinha dons de revelação, de sonhos, exatamente. Né? Então, ou seja, exato. Todas as coisas. Porque, na verdade, o dom só vem depois da intimidade com Deus, né? Deus vai dando dons pra gente, né? Dons são presentes de Deus, né? E Deus você não consegue devolver presente. Deus dá e ponto final, acabou. E uma coisa importante que o senhor tá falando aqui pra mim, que é importante a gente falar, que não é porque a pessoa tem dom que a pessoa tem intimidade com Deus. Sim. Tem muita gente que tem muitos dons, tá? E não tem relacionamento com Deus. Porque Deus usa até a mula pra falar. Deus, a palavra fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Ou seja, João Batista, quando estava no deserto, falou assim: vocês acham que Deus não pode fazer surgir filhos de Abraão dessas pedras? Deus criou tudo. Deus fez a pedra sair água e não pode falar? Uma pedra? Sim. Óbvio que pode. Né? Se uma mula, literalmente, um animal, falou e profetizou ali, através na vida de Balaão, por que ele não vai usar a gente? Por que a gente é melhor do que essas criações de Deus, né? Então não é porque a pessoa tem dons
que a pessoa necessariamente está em comunhão com Deus e está com relacionamento com Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Olharmos para nós, fazermos uma autoanálise, porque a Bíblia fala para nós, 1 Coríntios 11, né? Examine-se o homem, pois, a si mesmo, para depois você discernir. E essa palavra da ceia é uma palavra tão espiritual, tão grande, que ele fala assim: há muitos dentre vocês que estão fracos, doentes e que dormem. Por que a gente fica fraco, doente e dorme? Porque a gente não discerne o corpo e o sangue. O que é discernir o corpo e o sangue? É você entender o sacrifício da cruz. É você entender o que Cristo fez por você na cruz. Quando você não entende qual foi o propósito de Cristo na cruz do Calvário, você não está discernindo o corpo e o sangue. Logo, você está tomando a ceia para sua própria condenação. Gente, olha a profundidade disso. É muito profundo, né? O chamado. Deus, quando chamou ali Moisés, José, por exemplo, quando eles se colocaram ali, né, diante do Senhor, falou: Senhor, eis-me aqui, vambora, só vamos, né? O Senhor moldou e forjou eles da forma mais pesada possível, e todos os heróis da fé, como o Mike está lendo, né, com certeza esses homens, essas histórias, são homens que você vê que não teve uma vida fácil. Na maioria das vezes, não. Cara, nenhum, entendeu? Então, assim, se você... Foram apedrejados, a Igreja Católica perseguia eles, pena de morte, ameaças de tacar fogo deles em praça pública, sem dinheiro nenhum, necessidade de tudo qualquer tipo, e eles estavam lá, pregando para salvar almas para Cristo. Ou seja, para eles cumprirem o propósito deles, eles tiveram que passar necessidades terríveis. Paulo escreve ali às igrejas, que ele fala assim, eu acho que é em Romanos, se eu não me engano, quem souber me corrige. Ele fala assim: eu aprendi a passar a necessidade, a viver com fartura, a ter e a não ter. Por isso, quando ele fala, essa passagem é onde ele fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o povo usa essa frase para ganhar a casa da vitória, a chave do emprego. Eu posso todas as coisas. Não, você não pode todas as coisas nesse aspecto. Você pode passar necessidade, você pode passar fartura, você pode ter amigos, você pode estar sozinho, você pode ter família, como você pode estar sendo abandonado. Mas por isso, ele aprendeu a ter e a não ter. Por isso que ele falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Cristo que fortaleceu ele, e ele passou por todas as provas para cumprir o chamado dele. Porque o chamado de Paulo foi simplesmente esse. Jesus virou para ele e falou assim: importa que ele padeça por amor ao meu nome. O chamado de Paulo não era pregar o evangelho, o chamado de Paulo era sofrer por amor a Cristo. Vocês têm noção do que é isso? Jesus falou isso para Ananias no momento em que falou: Ananias, vai lá orar por Paulo, Saulo, né? Paulo de Tarso. Vai lá, fala: Senhor, o senhor tá bem louco, ele mata cristão. Falou: não, vai lá, porque eu tenho ele como escolhido, vaso escolhido. Porque importa, ou seja, o que eu chamei ele para fazer é tudo que ele fez antes contra mim, agora ele vai padecer um pouquinho pior por mim. Então, a gente tem que ver, olha aí, né? O chamado de Deus, o chamado de Paulo era padecer por amor ao evangelho. O chamado de Abraão era ser pai, né? De nações, pai. Sara era ser mãe de Isaac, o chamado dela, né? O chamado de Maria era dar luz a Cristo, né? O chamado de José era preparar ali, né? Cuidar, proteger de Jesus enquanto ele era uma criança. E o ele chamado era super obediente, né, a Deus, super obediente. Por isso que ele escolheu os dois, né? O chamado de José, como nós falamos, era ser governador. O chamado de Moisés era ser o libertador. Então, cada um tem um propósito, um chamado completamente diferente dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. Então, se você ainda não sabe, se você ainda fala: tá, ok, ou estou vendo essa live, mas eu ainda não sei, busque em Deus. Busque intimidade e comece a olhar para você em Deus e falar: Senhor, o que já tem em mim que eu ainda não estou conseguindo entender? O que quando eu percebo eu já estou fazendo que eu não estou vendo? A Cami e o Mike, quando nós começamos a conversar,
Os dois começando a contar. Falei, gente, o chamado de vocês está na fuça de vocês não E a viram gente ainda. não sabia, não. Não sabia nada. Tudo bem que Gente, Deus desenha as coisas pra mim, eu não entendo. Eu fico, você oi? tá vendo? Você tá vendo? Tava na cara. Por quê? Porque antes de vocês saberem, vocês já estavam fazendo aquilo. Antes de vocês terem o discernimento, quando vocês viam, vocês já estavam falando. Vocês já estavam fazendo. Esse é o nosso chamado. Quando você se dá conta, Deus, ele te incumbe de colocar lá. Você fala, caramba, meu, mas de repente, do nada, não é do nada, é Deus colocando você dentro do seu chamado. Então você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma responsabilidade. Porque quando você não assume o seu chamado, uma geração inteira padece. Uma geração inteira se mantém escravo no Egito. Moisés, se não tivesse se disposto a obedecer à voz de Deus, ele estava com a vida dele top. Ele estava casado, ele estava com um filho, ele tinha uma profissão, ele já estava velho. Para ele, é o final da vida, eu vou curtir. Mas não, ele se dispôs em largar, deixar a família dele para trás, deixar a mulher, deixar filho, deixar a profissão dele e ir, né? E ir ao encontro do chamado dele, porque ele sabia que durante 80 anos Deus estava preparando ele para aquele momento, para aquela oportunidade, para aquela geração, né? Então nós somos os Moisés da nossa geração. Nós somos aqueles que o Senhor nos chamou para resgatar uma geração inteira da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, que representa o mundo, né? Faraó representa Satanás. Então nós temos hoje jovens, adolescentes, homens, mulheres, anciãos que ainda estão sofrendo uma escravidão de anos, centenária, né? Assim como o povo de Israel, mas estão ali clamando, e nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Ouvir o chamado de Deus falando, vem, que eu tenho coisa com você, vem, que eu tenho um propósito para você, vem, que você tem algo a fazer nessa vida. É muito Vamos repetir forte, aqui. né, É Lu? muito forte. A gente pega, por exemplo, várias famílias, a pessoa fala, eu tenho um pai alcoólatra, um irmão drogado, o meu tio é não sei o que e tal. Meu, entenda, faça o seu chamado, procure a Deus, Deus vai te dar o seu propósito através disso, você é sua casa vai servir a Deus. A mudança pode estar do seu lado e você ainda não percebeu, você não deu o pulo, não deu o passo que Deus está querendo para você. E tem gente que depende de você. Essa é a verdade, depende da sua salvação, porque a gente é espelho de Cristo. E através da nossa salvação, eles vão começar a falar, opa, mas essa pessoa está diferente. O que aconteceu com você que você mudou? Pô, você gostava de ir pra balada, de beber, você não tá gostando mais, só tá bebendo água. E aquilo vai tocar na pessoa, ela fala, nossa, mas ele mudou É que, na completamente. verdade, nós somos exemplos, né? Não Sim. adianta, igual você falou, Lu, não adianta a gente pregar uma coisa e fazer outra, né? A gente fala, ai, nossa, eu amo Jesus, eu amo, vai pra igreja maravilhosa, volta. Ah, então, começa a fazer coisa errada, começa a beber, começa a sair, usar droga. Não adianta nada, né? Nós somos Eu vi espelhos, né? eu vi uma frase esses dias no Instagram que estava assim: não adianta você ser cristão no domingo, ser um herege durante a semana e um demônio dentro da sua casa. Não adianta. Ah, não, no domingo no culto eu sou super crente. Eu visto a minha roupinha, minha fantasia de cristão, vou para a igreja, bato meu ponto, dou uns glória, volto para casa, já endemonio ali na porta da igreja. É o que o Mike falou. 2 segundos depois da pregação, nossa, qual que foi a palavra? Nossa, palavra. Menina, você sabe que eu nem sei. Eu acho que estava, sei lá, eu não sei, não lembro. Como assim você não lembra? Você estava onde? Entendeu? Você estava em Nárnia, filho. Onde você estava? Entendeu? Volta pra terra, vem pra cá, cara. Vem para aquilo que Deus tem para você, vem para a realidade. Esteja ali, cultue ao Senhor, adore ao Senhor, né? O nosso propósito é adorar ao Senhor. Então, onde nós estivermos, quando você estiver trabalhando, você tem que adorar ao Senhor. Quando você está limpando a sua casa, você tem que estar louvando ao Senhor. Quando você está preparando uma comida, quando você está indo fazer uma compra, como o Mike falou. Uma coisa simples. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Quer comer, quer beber, ou seja, quer fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você tem que tudo que você faz na sua vida tem que glorificar o nome do Senhor. Seja comprar uma casa, a ter um emprego, a ter um ministério, a cumprir o seu chamado,
a se vestir, ao que você posta na internet, as pessoas com que você convive, as amizades com que você faz, tudo isso, as suas conversas, tudo isso precisa glorificar o Senhor. Né? Então, quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil da gente entender e Deus vai revelando aos poucos, né? E não tem fórmula mágica, gente. É orar e buscar no Senhor, e é só Ele que vai dar a abertura dos seus olhos espirituais para você começar a falar: caraca, tava na minha cara o tempo todo e eu não descobri. Tanto que eu falo, né, que quando realmente Deus começou a mostrar um pouco, foi quando eu resolvi, literalmente, falei: Deus, toma minha vida, toma meu corpo, faz o que você quiser. E aí sim, foi nesse momento que ele começou a trabalhar, começou a ir fazendo as coisas aos poucos, né? E mostrando, né, aos poucos também, que não é assim também, né? Você falou, não é de um dia para o outro, né? Não. Mas a gente vai tendo, assim, já uma noção, né, do que é o nosso caminho, né, para seguir, né? Mas sempre obediência, porque não adianta nada. Deus falar uma palavra e a gente, tá bom, legal, eu vou por ali, porque ali tá mais legal. Não adianta nada a gente escutar a voz de Deus e não querer obedecer, né? Exatamente, exatamente. A obediência faz parte do cumprimento do chamado e da sua vida com Deus. Sem obediência não tem como, né? Os filhos da desobediência não herdarão o reino dos céus, só simples assim. Só tudo isso. Tem mais alguma coisa, Lu, para falar? Não, gente, quero só louvar a Deus pela vida de vocês. Para quem está acompanhando o canal do Adonai, quero que vocês saibam que a Cami e o Mike são resposta das nossas orações. Né? Isso que o Senhor colocou no coração deles é algo que é resposta das nossas orações, porque quando o Senhor coloca, quando Deus está na coisa, é isso, e eles sabem exatamente o que eu estou falando, as coisas fluem de uma forma tão sobrenatural, e Deus vai alinhando os pensamentos, Deus vai alinhando as coisas, vai preparando as coisas de um jeito que você fala: cara, eu nem acredito que está acontecendo isso. Né? E eles dois estão usufruindo, caminhando, buscando ao Senhor, vivendo em oração, né? E obedecendo ao chamado de Deus, obedecendo aquilo que Deus tem para a vida deles, cumprindo as missões diárias que Deus tem dado e confiado nas mãos deles. E o maior exemplo de cumprimento de chamado é eles dois. Né? É o testemunho dos dois. É o testemunho dos dois. Então, assim, se você hoje está assistindo essa live, está assistindo esse vídeo no YouTube, está assistindo ouvindo esse podcast, gente, busque a face do Senhor. A Cami acabou de dar o testemunho dela. Ela falou: eu só consegui discernir o que Deus queria para minha vida depois que eu verdadeiramente me entreguei para Ele. Esse é o segredo. Essa é a chave. É o que vira, é o start da sua vida espiritual. É quando você, de fato, permite que Deus seja o Senhor da sua vida. Quando Ele é o Senhor da sua vida, Ele se encarrega de preparar todas as coisas. E eu falei para a Cami, lembrei daquele versículo, né? Falei: Cami, não adianta, porque Deus, Ele não escolhe os capacitados. Porque quem já é capaz, faz pela força do braço. Ah, não, eu sou super eloquente, eu dou palestra, nossa, eu sou, mano, estudadíssimo, tenho 10 faculdades. E Deus não escolhe os prováveis, Deus só escolhe os nada a ver. Você fala assim: mano, nada a ver, Deus me escolheu, cara. Só os nada a ver. Se você for pra Bíblia, você vai ver que Deus só escolhe os nada a ver. Você fala: mano, como que Deus escolheu aqueles 12 cara? Meu, como que Deus escolheu Judas? Mano, como que Deus escolheu Judas, cara? Você fica indignado quando você lê a Não Bíblia. ninguém melhor, não? Não, mano, de tanta gente em Israel. Não é possível, cara. Não é possível. Né? Pegou um gago que foi Moisés. Né? O cara pega um gago. Pra falar com 1 milhão de pessoas. Mano, Claro. só isso, tipo, pra falar pra 1 milhão de pessoas todos os dias durante a vida dele. Cara, não tem como. A pessoa não sabia nem falar. Deus Gago. é incrível, né? Deus é Vai incrível. lá, Gaguinho, vai lá. Vai lá. Não, é você mesmo. Você sabe falar, então é você mesmo. Ai, aquele menino. Tá falando? Então vai. Tá falando. Davi, deixa eu olhar bem pra essa casa de Davi. Nossa, esses irmãos top, hein? Todo mundo do exército. Não, mas não é nenhum de vocês, não. É aquele menino que tá lá. Eu não gostei de vocês. Não. Porque se Deus escolhesse, por exemplo, o mais velho, não, o cara já estava preparado. Ele ia reinar. Eu não. Eu sou o rei, né? Mas não, ele escolhe aqueles que são segundo o coração dele.
Por isso que ele capacita os escolhidos. Então Deus já olhou para o seu coração, Deus já viu quem você é, antes mesmo de você nascer. Ele só quer que você enxergue quem você é nele. Ele só quer que você busque a face dele para você entender o que ele tem para você. Quando você entender o que ele tem para você, você vai começar a entender que a sua vida tem uma razão, tem um propósito. E quando você cumpre o seu chamado, tudo faz sentido na sua vida. Tudo. E a sua felicidade é plena. A Cami fala, cara, depois quando eu termino, é um negócio, é uma sensação de dever cumprido, não é uma sensação de dever cumprido. Você fala, cara, Eu fiz fico exato. nervosa, só falta morrer antes. A gente morre, morre mesmo, gente, morre mesmo. Tô suando, eu tô passando mal. Ai, A gente aí tô depois passando que mal. acaba, eu fico, nossa, foi tão bom. Meu Deus. Foi exatamente isso. É uma sensação de, cara, tipo, é um refrigério, é um bálsamo, é uma paz tão grande que você sabe que você fez exatamente aquilo que Deus falou para você fazer. Você tem paz. As coisas E de outra Deus coisa que é traz paz. maravilhosa também é quando a gente escuta Deus falando com a gente, né? Eu fico, toda vez eu fico besta parecendo que é a primeira. Aí, ele falou comigo de novo. Aí Quem parece uma nunca? criança. Eu sou assim todos os dias. Eu sou assim Então, todos os dias. e aí, quando a gente faz, não que cumpra o chamado, mas que a gente vai fazendo o que a gente tá no centro da vontade de Deus, né? Na verdade. É uma coisa que eu não sei nem descrever, porque antes eu ficava, será que um dia eu vou descobrir o que Deus quer que eu faça? E eu ficava naquela, porque eu não sei cantar. Aí eu até tentava, falei, vou fazer umas aulas de canto, não é possível. Esses dias, no sábado, eu fui buscar meu filho, acho que foi sábado passado, se eu não me engano. Eu acordei, Deus já tinha falado comigo um dia antes e falou muito forte na palavra de manhã e ainda confirmou com louvor. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. A gratificação foi tão grande, eu transbordei tanto que não cabe. Começa a escorrer lágrima, começa a escorrer tudo, felicidade. E assim, aí Deus falou para mim, eu conversei com Deus, né? E eu falei, caramba, eu tô tendo um pouco da unção que Davi tinha com ele, que era todo dia poder falar com ele. Eu falei, imagine se eu conseguisse, Deus quiser, ter um pouco da unção de Davi, que era todo dia chegar no cara e falar, ô, você tá me ouvindo aí? Deixa eu falar com você, vem aqui conversar comigo e tal. Você fala, caramba, cara, é impressionante. E ele respondia Davi a todo momento, a toda hora. Tremendo. Se Davi falar, Senhor, preciso fazer tal coisa, bater um prego na parede. Dessa não, o prego tem que ser aqui, ó, assim. Você fala, Coisa meu linda. Deus do céu, cara, é impressionante. Eu fico imaginando Adão, que Deus descia para falar com ele. Incrível. Deus descia, andava com ele no jardim. Eu ficava, mãe, por que você fez isso, cara? Não, tipo, a hora que Deus fala pra ele, fala, mano, dá o nome dos bichos. Cara, ora Deus, velho. Fala pro cara escolher. Ai, eu tô. Surreal, gente, é surreal. O relacionamento com Deus é. A gente só escuta assim as coisas que a gente acha que é loucura ainda, né? Que a gente escuta, ai, será que é Deus mesmo? Ai, sempre, isso é sempre. O pastor falou no domingo. Quem nunca achou que fala, Deus é coisa da minha cabeça ou é Deus me falando sempre? É sempre, mas a gente, quanto mais, o que o Mike tá falando, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais rápido é a resposta do Senhor, né? E mais segredos ele vai revelando pra gente, e mais profundidade a gente vai mergulhando. E o mais maravilhoso é que Deus é uma fonte inesgotável. Então nunca vai acabar. Não tem um tipo, não, você só vai até aqui, daqui você não pode mais. Não, né? Você mergulha na presença do Senhor e é uma fonte inesgotável de vida. Então você precisa mergulhar mesmo. Mergulhe nessa fonte de vida inesgotável que o Senhor tem para sua vida, que eu tenho certeza que você vai desfrutar de momentos sobrenaturais dentro do seu carro, na sua casa, andando na rua, no supermercado, aonde você estiver, porque o Espírito Santo está junto com você todos os dias até a consumação dos dias. Amém. Sim, e assim, para completá-lo, a gente tem que se entregar para Deus, buscar a nossa salvação, para outras pessoas serem salvas através da gente, através do propósito de Deus. A nossa vida é para isso, salvar almas. E se você acha que se você já teve esse encontro com Deus, mesmo que seja um pouco de Deus falando com você, que você volte, mate tudo isso que está matando você, se transforme e volte para a vida para Cristo. Que se você imagina que aquilo foi bom para você aqui, imagine no dia que você chegar nos céus, que você vai poder viver isso eternamente. Com Davi, com Abraão, com todo mundo do seu lado, com entendeu? Jesus, cara. Com Jesus. Jesus, Você vai cara. poder Que olhar Abraão, o cara e que você vai falar, meu Abraão. Deus
Eu quero Olha Jesus! lá o cara que fez, morreu por mim, e ainda ir lá você vai se arrepender de novo. Você vai falar, meu Deus, tanta coisa idiota que eu fiz, Contei pra perder. tanta cabeçada que eu dei na minha vida, e olha isso, cara. Então, acorde. Acorde enquanto ainda há tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, Amanhã pode chegar a sua hora e você perdeu sua salvação por besteira, entendeu? sim. Verdade. E uma coisa também que tá vindo muito no meu coração é que a gente precisa andar com pessoas que estão no mesmo propósito que a gente também. Que é muito importante, porque às vezes a gente começa a seguir o caminho, aí sempre vem a primeira dificuldade. Se você tá andando com pessoas do mundo ou pessoas que não estão no mesmo propósito que você, também dá esse problema de você querer sair do caminho, sair do propósito, porque no começo é tudo bem mais difícil, né? Ainda mais porque Bem você mais tá difícil. começando a ter intimidade, até você ter a crença que Deus tá cuidando de tudo mesmo, é mais complicado. Então, assim, ande com pessoas que estão no mesmo propósito que o seu, porque é importante você ter alguém do seu lado, né? Tem os momentos, né? Mesmo que Deus tá com a gente, né? Mas ter um apoio físico Com é melhor. certeza. E esse apoio, isso que o Mike falou agora é, gente, Jesus ele vai voltar no individual ou no coletivo. Sim, O individual, basta você estar vivo para ele te recolher. O seu último suspiro você não sabe quando que é. E não importa quantos anos você tem. Né? Porque tem muita gente que é novo e acha que é imortal. Né? Ah, não, vou morrer só com 90 anos. E se Jesus volta agora para você? Né? Então não perca tempo. Né? Não perca tempo, porque Jesus, literalmente, nós estamos vivendo o princípio das dores. Cristo está voltando e ele vai voltar com muita rapidez. Né? A gente, mas desde a época do meu bisavô eu escuto isso que Jesus está voltando. Só que agora os sinais estão se cumprindo com mais velocidade. Em 2 anos a gente viu coisas que demoravam 50 para acontecer, né? Então o Senhor está acelerando, ele engatou a primeira, gente. Então vamos despertar, Falei né? para a Camila agora à tarde, eu falei, a gente está vivendo no século que pode ser deduzido como o livro de Apocalipse. Total, total. Nós já estamos vivendo Apocalipse, já estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia, e Jesus já está aí nas portas, está com a mão na maçaneta, gente. Está com a mão na maçaneta. Então vamos despertar. E o fato de termos e caminharmos com pessoas no mesmo propósito faz toda a diferença para você cumprir o seu chamado. Toda. Porque se você estiver caminhando com pessoas que não têm o mesmo propósito que você, a chance de você não cumprir o seu propósito é muito grande, né? Então, alinhe-se com Cristo, porque Ele mesmo vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Mike Kami é um exemplo disso, né? O Senhor, ele alinha os propósitos e ele vai juntando, ele mesmo, você não precisa fazer esforço nenhum. O próprio Espírito Santo vai trazendo até você pessoas que estão alinhadas com ele e alinhadas com o seu propósito. E aí a sua caminhada fica infinitamente mais fácil. Infinitamente mais fácil. Não tem nem comparação. sim. Lu, você faz uma oração pra gente Ai, amém. finalizar? Nossa, gente, nossa live foi longa, hein, queridos? Desculpa aí, galera. Mas glória a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos e te louvamos por tudo o que foi falado aqui nesta noite. Porque nós não falamos nada de nós mesmos. Tudo que foi dito foi direcionado única e exclusivamente pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, eu apresento a vida da Cami e do Mike mais uma vez nas tuas mãos, Senhor. Cobre os teus filhos com teu sangue, acampa os teus anjos ao redor deles, que eles venham, Senhor Jesus, estar debaixo das tuas poderosas mãos, acampados, Senhor Jesus, debaixo do teu esconderijo, Senhor, dentro da tua presença, aonde o Senhor quer que eles estejam. Continue usando eles, Pai, como instrumento de adoração e louvor a Ti, que o Senhor continue usando eles, Pai, como flechas que acertam o alvo, que eles, Senhor, através deste propósito que o Senhor colocou no coração deles, Pai, possa, Senhor Jesus, atingir o chamado a qual o Senhor separou para a vida deles. Que todas as almas que o Senhor espera que eles alcancem sejam alcançadas. Que todas as vidas que sejam curadas, que o Senhor tem propósito para a vida deles e para a vida de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo, que estão nos vendo, Senhor, estão nos ouvindo. Meu Deus, não importa o dia, não importa a hora, que o teu Espírito Santo, da mesma forma que tem sido comigo e tem sido com a Cami e com o Mike, seja com a vida de cada um. Meu Deus, revela o chamado, Senhor, para o teu povo.
Traz, Senhor, a lucidez, traz o discernimento, traz a clareza da tua palavra. Traz, Senhor Jesus, a resposta que o teu povo tem clamado a ti. E que cada um de nós, Senhor, estejamos dispostos, Senhor, a pagar o preço e cumprir aquilo que o Senhor separou para as nossas vidas. Que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Senhor, nós liberamos uma palavra de bênção sobre cada um dos meus irmãos, dos nossos irmãos que estão ouvindo, Senhor, este áudio, que aonde esta live chegar, ela cumpra o propósito para qual ela está sendo enviada. Nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Lu. Queremos te agradecer também Ai, por estar amém, participando gente. Nossa, eu desse fiquei tema em que é choque. super... Mas Tem mais ainda. Vai ter Ô, mais Jeová, me participações. prepara, Deus. Ah, não, Não, gente. tem que usar Não. a sua experiência com Deus, Ô, né? Jesus, Deus testemunha, é só Jeová. Gente, que Deus abençoe grandemente a vida de Obrigada, vocês. Lu. Para mim foi uma honra. É muito diferente, né? Você fazer e você... Gente, é louco, é muito louco. Mas o Senhor me deu essa oportunidade. Eu tô honradíssima, né? Maravilhoso. Porque vocês são, assim, realmente respostas de Deus na minha vida. E ver vocês frutificando é sobrenatural, gente. É sobrenatural. Amém, Lu. Então, Muito Deus abençoe obrigada. grandemente. Vamos tirar um print? Que aí Vamos. eu fico E, procurando gente, depois, gente. se inscrevam no canal, Sim, compartilhem o no YouTube. vídeo, dá um Curtem. joinha, curtam, envia para Segue todos a os seus página. contatos. Quiserem, Segue Sigam a tem que página aprender, do que a gente tá John. aprendendo Segue a ainda. página do John, segue a página, nossa página no Instagram. Isso, segue a nosso página canal da no Cami, do YouTube. Mike, desses Ai, profetas. Compartilha, porque às vezes não serviu para você. Espero que Deus quiser, não, sim. sempre serve. Sempre serve. A palavra de certeza. Deus não é jogada em vão, mas compartilha porque tem muitas almas precisando. Sim, muita gente precisa escutar essa palavra e a gente tenta transmitir para o máximo de pessoas que der, né? Mas a gente Sim. pede com que vocês compartilhem para chegar em mais pessoas ainda, para ajudar a glorificar o nome de Deus, porque tudo é para Ele e por Ele. Tudo, Amém. tudo. Tudo é por ele, gente. Vamos tirar então. Vamos tirar um print. Pronto. Gente, Obrigada, Deus meu abençoe. amor. Amo Tchau, vocês. gente. Vocês são Tchau, gente. lindos demais. Tchau, tchau, gente. Boa Beijo, noite. amo vocês.